Cumprimento a todos que estão inscritos no meu canal e aqueles que pararam esse minuto para me ouvir. Solicito que fiquem aqui sim. Nós vamos tratar de um assunto muito importante. Nós vamos começar a entrar na conceituação do mito, do poder que ele tem nas sociedades, nos relacionamentos e nas nossas vidas. Bom, em toda a minha experiência profissional de atendimento de quase 40 anos, o que eu vi? O que me impressionava muito seriam assim, o que era? Era a força das nossas crenças e das nossas resistências também em não mudar ou querer mudar, né? E eu sempre me perguntava, onde estão estas raízes? Porque não adianta você só reconhecer que ela existe. É como você olhar para uma árvore e ver que o tamanho dela, que fruta ela dá, mas assim, se você não sabe de onde vem a força dessa árvore ou onde estão as suas raízes, se for uma árvore nociva, você precisa avaliar a força dessas raízes e onde elas estão. Então, assim, sempre me preocupou e sempre eu tive um interesse em pesquisa, tanto que, assim, os conceitos que eu vou estar delineando para vocês não são conceitos aleatórios. Todos eles, toda essa teoria que eu estou discorrendo, sobre a qual nós estamos falando em todos esses vídeos, ela passou por critérios científicos. E eu acho muito importante, porque hoje nós estamos num momento em que nós vemos assim, muitas pessoas estão apregoando verdadeiras mágicas. E quando nós estamos nos referindo às pessoas e ao trabalho com as pessoas, é muito importante que o critério científico e a validação dessas teorias estejam realmente, essas teorias sejam comprovadas cientificamente e aceitas. E essa teoria que eu vou estar falando para vocês, ela serviu de base e serve ainda de base a muitos trabalhos apresentados em congressos e a teses de mestrado e doutorado. Então, é uma teoria, são conceitos validados cientificamente e pelo seu uso também. Bom, vamos voltar a falar um pouquinho dos mitos. Quando o sentido, o mito como sentido, o sentido imputado à vida, aos relacionamentos, à família, eles têm origem na família e têm origem na sociedade. Ernest Cassirer é um filósofo alemão. Ele tem um dito muito interessante, que ele fala que as histórias, elas são preciosas. E o mito se refere basicamente às histórias verdadeiras e preciosas que vão estar determinando a estrutura de uma sociedade e a maneira como as pessoas se relacionam. E aí também os valores que se dão realmente às coisas. Se nós realmente fizermos uma viagem na nossa imaginação e formos às comunidades distantes, e o que
que nós vamos estar avaliando? Que cada país, mesmo nós que às vezes temos a oportunidade de viajar para diferentes lugares, nós vamos ver que cada lugar tem a sua maneira de viver e tem os mitos que determinaram essa estrutura da sociedade, né? Nós vamos encontrar, todos eles estão sediados na história e muitos no próprio sentido de vida que se atribui. E aí entra muito as questões religiosas que determinam também em muitas sociedades, por exemplo, quando nós paramos e analisamos as diferenças entre a sociedade oriental e ocidental, nós vamos ver que a história, a mais longa história de determinados lugares, determinados países, e a religião aceita o que nós vamos ver, que determinam realmente maneiras de estar se estruturando e funcionando, inclusive nos relacionamentos. Nós podemos também ver a nossa própria sociedade brasileira. Ela é uma sociedade realmente muito norteada também pela sua própria religião cristã. Nós vamos ver os nossos próprios feriados, eles são muito no sentido de estar festejando e estar refletindo a respeito de alguns santos, de algumas entidades que estão realmente dentro desse contexto religioso. Nós vemos que algumas sociedades laicas, né, que não têm esse tipo de critério no sentido de atribuição dos dias e dos feriados. Nós vamos ver as diferenças. Campbell foi um estudioso de mitologia comparada e ele realmente, nos livros e escritos dele, ele vai falar a respeito. Na família, quando nós pensamos na família, nós vamos encontrar os conteúdos intergeracionais da família. E a história, a família, ela não se formou quando nós nascemos. Há 50, 60, 30, 40 anos atrás ou mais. Ela tem uma longa história. O próprio conceito de família é considerado um mito. Assim, eu não considero as crenças como mito. O mito gera muitas crenças. Para que as crenças se transformem em mito, elas têm que ter uma similaridade e construir uma identidade própria. Daí nós vamos poder falar em mito. Quando nós falamos em história da família, nós vamos ver o seguinte, que pensem vocês, quais seriam os sentidos mais antigos e presentes nessa concepção de família? Eu sempre brincava com os meus alunos, eu dizia assim para eles, olha, se todo mundo na Terra desaparecer, ficar só uma, duas ou 3 pessoas, o que provavelmente eles vão fazer? Eles vão realmente construir um grupo ou uma família, com uma concepção de família que nós temos hoje. Então, veja bem, esta concepção, ela tem alguns sentidos próprios. Um deles é o de propriedade. Por quê? Porque o sentido de propriedade, ele está extremamente ligado ao instinto de sobrevivência. Então, assim, os mitos, eles funcionam norteados também por esses sentidos básicos do ser humano. Então, veja bem, à medida que a pessoa, tendo um lugar para ficar, um lugar para se abrigar, ela conserve realmente sobreviver com mais facilidade, então realmente isso foi se estabelecendo.
À medida que ela, com a família, ela consegue preservar a propriedade, realmente esta situação vai se estabelecendo. À medida que se cria uma lealdade entre várias famílias, no sentido de se preservarem mutuamente, esses sentidos vão sendo agregados também à concepção de família. Recentemente, 300 anos, mais ou menos, 300, 400 anos, que nós vamos ver o romantismo, o sentido de amor, né, ser valorizado na família, porque antes as pessoas se casavam atendendo às necessidades do grupo familiar. Aliás, a concepção de família, nós vamos estar falando sobre isso também, se modificou muito com o passar do tempo. Antes, na Idade Medieval, a família era a família feudal, era a família, o clã familiar. Hoje não, hoje nós falamos da família nuclear. E aí houve muitos movimentos históricos que foram fazendo com que essa família fosse realmente, essa concepção de família foi se modificando. Hoje, por exemplo, nós temos uma concepção de família, que a família não é só o pai, a mãe e as crianças. Existem vários tipos de família. Nós também vamos falar a respeito disso. Então, veja aí, me acompanhe. Quando nós falamos do mito, o que seria basicamente a concepção de mito? Bom, antes de entrar nisso, é bom a gente ter bem claro que os mitos culturais, eles influenciam os mitos familiares dentro desse círculo, e os mitos familiares influenciam os mitos individuais, porque nós construímos a nossa mitologia, nosso sentido de vida, o sentido, porque a família tem o sentido do individual e o sentido de pertencimento, mas nós construímos o nosso sentido no bojo, no molde da família que nós vivemos, ou com a qual nós convivemos. Porque nós vamos ver, por exemplo, que existem muitas coisas na família que cortam esse fluxo de comunicação, porque a própria não comunicação é uma comunicação, né? Então, veja bem, nós vamos ver várias questões envolvidas, os cortes bruscos, os segredos, muitas questões que vão atrapalhar o fluir da família. Voltando a esta conceituação, o mito ele vai constituir o quê? Em sua essência, a concepção do mundo próprio da família, onde nós vamos criar nossa realidade familiar e um mapa do mundo individual. Porque assim, nós vamos ver, inclusive tem um filósofo que discute muito isso, o mapa não é o território. Você pode ter um território imenso. Dentro desse território você constrói um mapa. E dentro desse mapa você constrói esta concepção de mundo que você vê. Porque nós vamos ver que muitas concepções de realidade de diferentes pessoas são totalmente diferentes. Por quê? Porque as pessoas constroem dentro desse território que é comum mapas de realidade totalmente diferentes um dos outros. E colorem esse mapa de realidade de uma maneira totalmente diferente um dos outros. Olha que interessante. Eu sei que algumas coisas são um pouco assim complicadas de começar a pensar a respeito. Mas vamos juntos. Coloquem o que vocês estão percebendo, o que vocês pensaram a respeito. Então, assim, eu vou deixar uma pergunta para vocês. Como é o seu mapa de realidade? Que cores tem seu mapa de realidade? Até onde ele está delimitado?
O que é importante nesse mapa de realidade? Porque o que é importante para você tem muito a ver com como você concebe o mundo. Como você vê essa realidade. E o que você precisa dessa realidade. Então, coloquem, meus queridos, o que vocês sentiram a respeito do que eu comecei a falar. Eu apenas comecei. Eu vou continuar. Toda semana vou estar aqui continuando a falar. Na próxima, quero falar para vocês dos vários mitos que existem nas famílias. E quero que vocês encontrem os seus próprios mitos. E escolham se vocês querem ou não continuar com eles. Um grande abraço para cada um de vocês. Continue comigo.